paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Hoje, na nossa 7ª lição da nossa revista da EBD, que estamos falando de Jesus e o Reino de Deus, nós vamos ver sobre a ressurreição de Jesus. Semana passada nós vimos sobre a crucificação, mas hoje vamos ver que Jesus Cristo ele ressuscitou. Então, para começarmos e iniciarmos a nossa lição, vamos começar com o nosso título da lição e o nosso textuário. Então vamos lá, no 3, o nosso título da lição. 1, 2, 3. A ressurreição de Jesus. Nosso textuário no 3, 1, 2, 3. E depois, imediatamente, e dizer aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. Eis que eu vou-lo tenho dito. Mateus capítulo 28, versículo 7. Esse momento aqui do nosso textuário é o momento em que Maria e Maria Madalena elas vão até o sepulcro. E quando chega lá, elas não encontram o corpo de Jesus. E um anjo se apresenta a ela dizendo que Jesus Cristo ressuscitou. E é para que elas fossem avisar aos discípulos sobre esse grande acontecimento. Então, um dos milagres mais magníficos da história, que é contado também relatando na Bíblia, é a ressurreição de Jesus. Ao longo da história, muitas pessoas passaram ou passarão pela morte um dia. E poucas ressuscitaram. Isso também a gente vai ver dentro da nossa lição. Mas com Cristo foi diferente, porque Ele ressuscita e Ele vive e reina para todo o sempre. Essa é a diferença também na questão de ressuscitar, de Jesus, daquelas que também ressuscitaram ao longo da história da Bíblia. Mas espera aí, por que a ressurreição é algo tão importante, ou seja, é algo tão central para o cristianismo? Bom, o apóstolo Paulo ele vai dizer, bem resumidamente, que a nossa fé ela seria vã se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado dos mortos. Jesus Cristo, quando ele morre em nosso lugar, ele nos habilita o perdão. Mas também ele vai até as partes mais baixas da terra para anunciar a sua vitória. E quando ele ressuscita, ele mostra que ele tem poder até mesmo sobre a morte. Ou seja, ele é mais poderoso do que a morte. A morte não conseguiu vencer Jesus Cristo. Pelo contrário, Jesus Cristo venceu também a morte. Então tudo isso nós vamos ver. Jesus Cristo ele ressuscita ao 3º dia, tá? Então ele ressuscita e mostra que também venceu a morte, tem poder sobre tudo e todas as coisas. E aí vamos ler nossa leitura bíblica em classe, que ela vai mostrar um pouquinho a respeito de quando Jesus Cristo ressuscita e aparece para algumas pessoas, E nesse momento aqui que nós vamos ler apareceu os discípulos. Então vamos lá, vamos ler nossa leitura bíblica em classe, que se encontra em Lucas capítulo 24, versículo 36 ao 43, que diz assim: E falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhe disse: Por que estáis perturbados e por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos e meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E não crendo, eles ainda, por causa da alegria e estando maravilhados, disse-lhes: Tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. Então nesse momento aqui do capítulo de Lucas 24, nós vamos ver que Jesus Cristo ele ressuscitou e agora ele se apresenta aos discípulos. E os discípulos, eles, no primeiro momento, eles não acreditam, eles ficam espantados, pensando se é algum fantasma, algum espírito. E Jesus Cristo diz: Calma, sou eu mesmo, olha que eu tenho carne, eu tenho osso, sou eu mesmo, físico, corpo físico. E mesmo assim, eles estão maravilhados e mesmo assim ainda espantados. Jesus pede alguma coisa de comer, justamente para mostrar também que ele era um corpo físico, que se alimentava também. Então Jesus Cristo, esse foi um dos momentos que Jesus Cristo se apresenta aos seus discípulos. E aí, estamos falando de ressurreição e esse é um tema que é presente ao longo de toda a Bíblia, tá? Mas a ressurreição de Cristo em específico, ele tem um caráter especial, porque Jesus Cristo ele já tinha predito tanto a sua morte quanto a sua ressurreição, e também ele continua vivo até os dias de hoje. Então Jesus Cristo já tinha predito que ia acontecer essas coisas com ele próprio, diferentemente das outras pessoas que ressuscitaram ao longo de toda a Bíblia. Jesus Cristo já sabia que tudo isso ia acontecer. E também nós vamos ver que ele morre, ele ressuscita, e o
e o sepulcro dele fica vazio, ou seja, o lugar onde ele foi colocado, né, para o corpo ficar ali em decomposição, né, como a gente vê lá em biologia, todo aquele processo, o corpo ia ficar lá, só que o corpo de Jesus não ficou, né? Maria e Maria Madalena chegam lá e não tem corpo, né? E aí Jesus Cristo mostra que venceu a morte e que está vivo para todos sempre. Mas como provar que algo tão maravilhoso aconteceu? Né? Geralmente a gente ouve testemunhos, pessoas que presenciaram. E como nós vimos com Maria Madalena, tiveram várias pessoas, não somente elas, que presenciaram Jesus Cristo vivo depois da sua crucificação. Ou seja, pessoas que viram que Jesus Cristo foi crucificado, foi morto, colocado no sepulcro, e que depois essas mesmas pessoas viram Jesus Cristo ressuscitado. Ou seja, ensinando novamente, né, ali com as pessoas, conversando, né, com as pessoas como ele fazia. Então essas mesmas pessoas testemunharam que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. E foram tantas as testemunhas que viram de Cristo ressuscitado que em pouco tempo o cristianismo começou a se propagar, né, por todos os lugares, ainda mais, e até os confins da terra, tá? Isso lá em Atos, lá, o pessoal dos adolescentes aí que leu o livro de Atos tá entendendo aí o que a gente falou. Que o evangelho foi sendo pregado cada vez mais. E justamente pessoas que viram e testemunharam Jesus Cristo, né, e pessoas que depois que ouviram desses testemunharam, e assim foi se passando por gerações e gerações, elas pregaram o evangelho para todos os lugares. Tá? Então Jesus Cristo, vemos que a morte não conteve Jesus Cristo, né? E o que a ressurreição, ou seja, o que Jesus Cristo ter vencido a morte, né? O que Jesus Cristo ter ressuscitado significa, né? Nós vemos que Jesus Cristo, ele venceu a morte, e nós também somos vitoriosos ao aceitá-lo, Jesus Cristo, como nosso Salvador. Da mesma forma que ele foi vitorioso ao vencer a morte, nós também somos vitoriosos ao aceitá-lo como nosso único e suficiente Salvador. Em Jesus Cristo nós também vencemos a condenação da morte, tá? Ou seja, somos livres, aquela morte eterna, né? Nós somos livres dessa morte, né? Quando aceitamos Jesus Cristo, seguimos tudo aquilo que Ele nos pede para fazer e ficamos firmes até o final. Então vamos ver que estamos livres, né? Então somos mais que vencedores, né? Com Cristo Jesus. Então nós vamos ver que o sacrifício de Cristo ele é completo, porém ele para que o efeito dele, né, do seu sacrifício de fato se propague, né, ou seja, para que o sacrifício dele faça efeito, é necessário que nós como cristãos levemos essa mensagem para todas as pessoas, a mensagem de que Cristo vive, Cristo ele reina para todo sempre, que um dia ele voltará para nos buscar. Então é necessário propagar essa mensagem para todas as pessoas, porque há pessoas que precisam ouvir, há pessoas que precisam conhecer a Cristo Jesus, esse Cristo que está vivo e que nos ouve e que está ao nosso lado querendo nos ajudar. Então, como os cristãos, devemos propagar o Evangelho de Cristo Jesus. Então, esse foi mais uma introdução, sempre nos lembrando que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E é esse Cristo que nós pregamos, Cristo que nós ensinamos, é esse Cristo que nós temos no nosso coração, tá bom? Então, essa foi uma introdução assim bem breve. Agora a tia Kézia vai explicar um pouquinho mais com vocês a respeito de tudo que nossa lição está trazendo no dia de hoje, tá bom? Então tenham todos uma boa aula, fiquem todos com Deus e é com você, tia Kézia. Paz do Senhor Jesus, mais uma lição, que Deus nos abençoe. Obrigada, Gediel. A lição número 7 está falando sobre a ressurreição de Cristo. Falamos já sobre a morte de cruz, até me emociona, uma história linda que fala muito aos nossos corações e algo importantíssimo para nós cristãos, por isso que nós estamos aqui, né? E hoje vamos falar sobre uma das maiores vitórias que a Bíblia traz, que foi a ressurreição. Que milagre glorioso. Pergunto para vocês leram aqui os versículos da semana? Olha aqui, nós precisamos ler. Eu queria que vocês lessem muito aqui, Lucas 24, do 1 ao 7, vai contar a história da ressurreição. Atos 1 ao 3 também é interessantíssimo, porque Atos 1, do 1 ao 3 vai falar que o tempo que ele ficou aqui na terra no meio dos discípulos, antes de ascender aos céus. Tá bom? Então os versículos estão bastante interessantes. 1 Coríntios 15, 17 vai uma explicação linda que Paulo fala sobre a ressurreição. Então vamos dar uma lidinha, tá, gente, na nossa revista de escola dominical. Os tópicos também estão maravilhosos, tanto do 1 que fala sobre o milagre da ressurreição. O tópico 2 vai trazer pra gente quem foram as testemunhas que viram Jesus desde Maria Madalena quando chega no sepulcro, e a Paulo, que foi o último a ver Jesus Cristo, que tinha ressuscitado, tá? E eu quero falar principalmente para vocês
o tópico 3, e ele é fundamental em nossas vidas para entendermos essa lição hoje. Qual o significado da ressurreição de Cristo? E aí eu trago 2 perguntas básicas para vocês aqui. Para que Cristo ressuscitou? E por que ele ressuscitou? Então, para quê? Qual a finalidade dele ter ressuscitado? E por que ele ressuscitou? Ele não já havia morrido na cruz? Havia necessidade dele ressuscitar? Então, vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos 4:25? Romanos, é isso aí, 4:25. Já marquei aqui e vamos ler. Pegue uma canetinha, ó. Tem uma canetinha aí na sua casa? Grifa aí o seu versículo, ó. Romanos 4:25. Diz assim, ó. Já marquei aqui na minha Bíblia, ó. Diz assim: o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou por nossa justificação. Se lembra que aula passada nós falamos assim que ele se torna injusto por amor a nós? Que ele morreu na cruz, era um lugar de uma pessoa pecadora, injusta, que jamais teria perdão para ela. Mas ele se coloca no lugar, ele vai para um dos castigos piores que teria para uma pessoa daquela que cometesse um delito, e ele foi ali, ele se torna injusto por amor a todos nós. E para que ele fez isso? Como diz aqui em Romanos 4:25, ele ressuscitou para a nossa justificação. Ele fez isso para nos tornar justos. Senão nunca teríamos acesso a Deus que é justo. Então, para quê? Qual a finalidade da ressurreição de Cristo? Romanos 4:25. Essa é a finalidade da ressurreição, para nos tornar justos. E aí, por que ele ressuscitou? Tia Kézia, pelo amor de Deus, qual a finalidade? Então, qual a finalidade não? Qual motivo levou ele a ressuscitar? E aí eu vou dizer aqui para vocês. Abram sua Bíblia em Atos 2:24. Atos 2:24. Atos 2:24. E a nossa lição traz até esse texto inicialmente. Ele vai dizer assim: a qual Deus ressuscitou, solta as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Vamos ler de novo para a gente entender. A qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Ou seja, ele ressuscitou e foi solto o quê? Os laços da morte, pois não era possível ele ser dominado pela morte. Não era possível que ele ficasse morto. Por que não era possível que ele ficasse morto? Porque Deus o ressuscitou. Porque nele não havia pecado. E assim, quando morremos para o mundo, assim nos tornamos. Nós somos pecadores, mas no momento que você tem a fé em Cristo Jesus e você se rende a Cristo, o sacrifício da cruz começa a valer na sua vida. Qual é nosso último inimigo a ser vencido? É a morte. A morte é nosso último inimigo a ser vencido. Ele não venceu a morte por amor a todos nós? Sim. Nós ainda estamos no mundo pecaminoso. Nós somos pecadores. E o nosso último inimigo a ser vencido é a morte. Nós vamos morrer. Se Cristo não vier buscar a sua igreja, a nossa tendência é morrer. Do pó vieste, do pó retornarás. Só que, quando morrermos em Cristo Jesus, aí sim nós vamos ter uma vida nova, uma vida eterna com Cristo. Então a morte foi vencida e eternamente viveremos com Ele e para Ele. Coisa maravilhosa, não é? Mas Ele não poderia ficar morto. Por quê? Porque Ele não tinha pecado algum. Nós morremos porque nós somos pecadores. E a gente tem que passar por isso. Né? Mas graças a Deus que Cristo morreu na cruz por amor a nós e nos deu o direito a ter uma vida eterna. Amém? E para encerrar com vocês, eu gostaria de ler aqui em Efésios 2:4-5. Abra sua Bíblia em Efésios 2:4-5. E eu quero também fazer uma pergunta para você. Você já foi ressuscitado? Como assim, Tia Kézia? Abre em Efésios 2:4-5. Diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com o que nos amou,
estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E o 8 diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, a quais Deus preparou para que andássemos nelas. O 4, Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, que nos amou. Estávamos mortos, como diz o 5, totalmente em ofensa, mas Ele nos justificou, Ele nos vivificou. E agora nós, pela graça, nós somos salvos. E eu trago esse versículo: você já ressuscitou em Cristo? Sua vida é nova em Cristo Jesus? Como disse Nicodemos, você já nasceu de novo? Você já morreu para este mundo? Então, como você vai vencer a morte? Como você vai ressuscitar com Ele? Você viu aqui em Efésios? Ele já fez o maior dos sacrifícios por amor a todos nós. Ele já nos vivificou através de sua graça. Deus, pelo seu infinito amor, pela sua misericórdia para conosco, Ele entregou o seu único filho. E Ele ressuscitou. Ele não ficou entre os mortos como muitos mártires aí, que o pessoal propaga aí, que ainda está morto, suas ossadas, seus restos mortais ainda estão dentro de um túmulo. Não, o nosso Jesus está com o túmulo vazio porque Ele ressuscitou ao terceiro dia. Por isso que aos domingos, primeiro dia da semana, nós estamos louvando e bendizendo o seu santo nome, porque Ele ressuscitou. Então, adolescente, queira ressuscitar com Cristo, queira ter Cristo como seu único e suficiente Salvador, e queira anunciar as boas novas a todos, seus amigos, familiares, a todos quanto você puder anunciar. Que Deus nos abençoe. Vamos orar para encerrar essa aula. Leia a lição de Escola Dominical, ela está maravilhosa, e vamos conversar um pouquinho mais no zap. Senhor Jesus, aqui te agradecemos por este momento. O Senhor ter falado ao nosso coração. Por nessas aulas termos visto a importância de te servir, de te amar. Porque o Senhor foi maravilhoso conosco, o Senhor foi tão misericordioso. O Senhor morreu numa cruz por amor a todos nós. Por isso que estamos aqui para te gloriar, te glorificar, te bendizer e dizer o quanto te amamos. Senhor, muito obrigada por essa aula maravilhosa. Toque nos corações de cada adolescente, de cada família e de cada um que for assistir esse vídeo. Em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração de vocês e até a nossa próxima aula. Que Deus nos abençoe.